Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tem surgido aqui no meu canal alguns teóricos de conspiração. É engraçado, né, que eu já abordo esses temas há mais de 10 anos aqui no YouTube, mas periodicamente eles voltam ao canal. E o tema da vez agora é sobre Salomão, né, que Salomão seria ocultista, ou que ele fez um templo para o Deus das Trevas, essas bobagens todas, né. Inclusive eu dei um ban ontem num rapaz, que é um cara que fica só enchendo o saco aí nos comentários, ele fica respondendo o comentário de outras pessoas com a mesma coisa, não entende de Bíblia hebraica, não entende de hebraica e fica só importunando os outros. Eu avisei 2 vezes que eu não gosto de dar ban em ninguém. Aí o último comentário dele foi sobre Salomão. Não, porque Salomão era satanista, que ele fez um templo para demônios, um templo para o Deus das Trevas e não sei o quê. Olha o nível das pessoas. Eu vou explicar agora esses versículos aqui para vocês. Mas olha o nível das pessoas. As pessoas pegam uma Bíblia em português, mal traduzida, e elas criam toda uma teoria de conspiração na cabeça delas. Tá? Então vamos começar a partir do seguinte princípio. Vamos analisar aqui o que fala sobre Salomão. Tá? Primeiro, isso é independente de se o personagem existiu ou não. Eu sei que aqui no canal tem pessoas que não creem que Salomão existiu, mas eu estou falando do personagem que está escrito aqui no livro, a Bíblia. Tá? Ele não precisa existir para a gente analisar ele. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, em 1 Coríntios 4,6, Paulo fala o seguinte. Ó. Nisso tudo, irmãos, eu me tornei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendeis a nosso respeito a máxima. Aqui Paulo vai falar de uma máxima, tá? Qual que é a máxima? Não ir além do que está escrito, e ninguém se ensoberbeça. O que Paulo está falando? Se você tem um livro que é sagrado, inspirado, que você está estudando ele, pode até nem ser um livro religioso, tá? Você não pode ir além do que está escrito no livro, porque senão o nome disso é ilação. O que é ilação? É coisa que as pessoas inventam da própria cabeça. É que nem quando eu faço um shorts aqui no canal, que eu faço uma pergunta, qualquer bobinha, as pessoas fazem tantas ilações na cabeça delas para tentar justificar aquela contradição que está no shorts. Por exemplo, quando eu perguntei assim... por que Marcos fala que um ladrão zombou de Jesus e Lucas fala que foi 2? Aí vem as ilações. Não, é porque Marcos só viu um ladrão, aí ele não viu o outro ladrão se arrependendo. Lucas viu, amadinho. Tá, então como é que Marcos narra até a morte de Jesus e não viu esse personagem se arrependendo? E Lucas não estava presente na crucificação. Lucas não é testemunho ocular. Mas em vez de admitir que ele tem uma contradição, as pessoas começam a fazer ilações. Coisas nas suas cabeças, sabe? Elas começam a criar, a imaginar, como se isso fosse uma verdade. Agora, se fossem cristãos de verdade, olha o que Paulo falou aqui, ó. Não ir além do que está escrito. Então vamos ver se na história de Salomão está escrito que ele fez alguma arte mágica, bruxaria, essas coisas, essas bobagens. Eu vou começar aqui com 1 Reis 11:5, que fala do pecado de Salomão, tá? Aqui é Macabeus, Crônicas, 1 Reis 11:5. Vamos ver qual foi o pecado de Salomão. Aliás, 5 em diante, tá, pessoal? Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês a partir do versículo 5. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez mal aos olhos de Deus, e não lhe foi plenamente como seu pai Davi, fiel plenamente. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, a abominação de Moabe. Esse Camos é aquele Deus que derrotou o Deus da Bíblia, tá? Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, muito interessante, a Deus. Aqui a Bíblia traduz Camos, mas eu chamei de Quemosh, tá? Que é uma tradução diferente. Na montanha ao leste de Jerusalém. E para Moloque, aquele que as pessoas passavam o filho no fogo. A abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses. O que a Bíblia está falando aqui? Que Salomão pegou um anel mágico para construir o templo, que ele consultou demônios, essas bobagens? Não. Não tem demônio no Velho Testamento, pessoal. Primeiro ponto, tá? O que acontece é que você tem ali uma guerra de deuses. Você tem um Deus que quer ser exclusivista, o Deus de Israel, em contrapartida um povo que vira e mexe cultuava outros deuses. Então você tinha esse combate aí a outros deuses. Esses deuses eram demônios? Não, pessoal. Senão você vai jogar toda a Bíblia no lixo. O que o profeta Elias fez? Aquela historinha que também foi criada para transmitir uma lição. Ele desafia o Deus Baal a mandar fogo do céu. Deus Baal manda fogo do céu? Não. O que Elias quis provar com isso? Que era só uma estátua de pedra. Estátua de pedra não são deuses nem demônios. Então esses personagens aqui que vocês estão vendo aqui, ó, Quemosh, Moloque, Amon e tantos outros aqui que a Bíblia menciona, eram só divindades dos povos estrangeiros. E qual foi o pecado de Salomão? Foi ter prestado culto e feito altares, né, para esses deuses estrangeiros. Esse foi o pecado de Salomão.
É o que está escrito? É. Eu posso ir além do que está escrito? Não. Ficar teorizando? Não, amadinha, porque Salomão, depois ele pegou um anel mágico, não sei o que, fez... Não, pessoal, é o que está escrito. O que está escrito é isso. Salomão fez altares para deuses estrangeiros, que eram deuses das suas mulheres estrangeiras, e ele acabou prestando culto, como Astorate. Esse foi o pecado de Salomão. Não tem nada a ver com demônio, essas bobagens todas que inventam por aí, tá? Vamos ver agora outro versículo, 1 Reis 8:12. Essa é a parte que as pessoas querem usar, inclusive, eu acho que é nesse versículo que esse rapaz se baseou. Eu vou ler a partir do versículo 10. Aqui é quando Salomão constrói o templo, tá? E Deus vai lá visitar o templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Deus. E os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Deus encheu o templo de Deus. Então disse Salomão: Deus decidiu habitar nas trevas. Aqui a Bíblia de Jerusalém traz a tradução correta, tá? Mas eu estou traduzindo como as Ferreiras de Almeida traduzem, que é a visão desse rapaz que comentou ontem com o Deiban. Deus decidiu habitar nas trevas. Sim, eu construí para ti uma morada, uma resistência em que habitas para sempre. Tá? O que acontece, pessoal? A palavra aqui que aparece em Reis, na verdade, é a palavra Arafel. Eu já fiz vídeo aqui com a Lozinha mostrando Aleph, Reish, etc. Arafel. E essa palavra, ela não significa treva. Não tem esse significado do dicionário hebraico. Não tem. As Bíblias traduzem por um erro. Nossas Bíblias até então eram muito mal traduzidas. Por isso que eu recomendo, compre uma boa Bíblia de estudo, como essa aqui de Jerusalém, que vocês vão ter uma tradução melhor. A de Jerusalém traduz, ó, nuvem escura. Que é basicamente isso. Arafel é uma nuvem densa, uma nuvem escura, uma nuvem pesada. Então, quando Salomão fala aqui que Deus habitaria nas trevas, ele está falando do seguinte, ó, ele está fazendo uma referência a Êxodo 24:15. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ó. Êxodo 24:15. Depois Moisés subiu a montanha, e a nuvem cobriu a montanha. O que acontece aqui? Toda vez que Moisés ia falar com Deus, segundo o Êxodo, uma nuvem escura aparecia, para Moisés não ver a face de Deus e nem o povo. Então essa é a palavra Arafel, é uma nuvem escura, uma nuvem pesada, que impede a visão. Vocês já viram uma tempestade, como aquelas que teve recentemente aqui no sul do Brasil? Não vem aquelas nuvens pretas que você não consegue enxergar nada? Ela é basicamente isso. Quando Deus ia falar com Moisés em algum lugar, ele colocava uma nuvem escura, Arafel em hebraico. Então o que Salomão está falando ali é o seguinte, olha, o meu pai, que é Davi, ele quis construir uma casa para Deus. Aí Deus não quis, porque ele falou que habitava muito bem nas tendas no deserto, e também tinha uma nuvem escura que aparecia quando Deus estava lá na tenda. Uma nuvem densa, Arafel. Aí Salomão foi permitido fazer o templo. Então, como a Salomão foi permitido fazer o templo, ele cita isso. Ó. Deus disse que habitaria na nuvem escura, mas a mim foi permitido construir para ti uma casa, uma morada. É isso que ele está dizendo. Tem a ver com trevas em português, ou Deus das trevas, essas bobagens de Marcionite, de que era o Deus do mal, das trevas. Não tem, nem a palavra é a mesma, pessoal. Sabe, isso aí, com todo respeito, isso é uma desonestidade com o texto bíblico tão grande, que isso vai além de ilação. É você pegar uma coisa que o texto nem sequer diz. É distorcer o texto. O texto está falando nuvem e a pessoa está falando de trevas. Para criar uma teoria de que Salomão fez um templo para o Deus das trevas. Fala a verdade, né, pessoal? E essa história de que Salomão usava um anel mágico para controlar demônios para construir o templo? Bom, aí a pessoa tem que ser muito maluquinha para acreditar numa bobagem dessa, né? Porque Deus visitou um templo que foi feito supostamente por demônios. Na verdade, pessoal, acabei de falar, não tem demônios no Velho Testamento, tá? Demônios é uma concepção grega, daimon. E o que acontece? Na Idade Média, a igreja perseguia muito a ciência. As pessoas que estudavam, que se dedicavam, como por exemplo os alquimistas. A alquimista é praticamente a mãe da química, né? Que era a mistura de elementos. Eles buscavam uma tal de pedra filosofal, que eles achavam que podia transformar qualquer elemento em ouro, tá? Então a alquimia era buscar um conhecimento científico dos elementos. O que é esse elemento? O que é aquilo? O que é a água? O que é o óleo? O que é não sei o quê? E eram perseguidos pela igreja. Então eles tinham que fazer reuniões, muitas vezes escondidos. E vários grupos assim da Idade Média, eles tinham que estudar, fazer suas pesquisas científicas, até observações astronômicas, escondidos da igreja. Porque se alguém olhasse, por exemplo, para a Lua durante um eclipse e visse a sombra da Terra redonda, essa pessoa poderia até ser perseguida. Olha, ele está indo contra a Bíblia, falando que a Terra é redonda, é um herege, queime-lo na fogueira e assim por diante. Então foi aí que começaram a surgir esses grupos que são chamados de ocultistas. Ocultistas naquela época não tinha o sentido que tem hoje em português. Era ocultista porque eram ocultos da igreja. Eles tinham códigos, sinais, apertos de mão secreta, essas coisinhas todas, justamente para a igreja não saber que eles faziam grupos que buscavam conhecimento.
E como eles buscavam conhecimento, eles achavam muita hipocrisia da igreja. Tem um personagem na Bíblia chamado Salomão, que é considerado o mais sábio dos reis. Salomão ganhou a sabedoria de Deus, ele era o sábio dos sábios. Até aquela história do bebê partido ao meio, que já foi extremamente dramatizada, em episódios. Até o Chapolin uma vez fez uma piadinha sobre isso, por causa da sabedoria do rei Salomão. E eles acreditavam que a sabedoria do rei Salomão é que gerou a prosperidade dele, a riqueza dele. Então eles veneravam a memória do rei Salomão. Porque eles falavam, enquanto a igreja é burra e é contra o conhecimento, o rei Salomão, que é um personagem da Bíblia, da igreja católica, o rei Salomão foi o sábio dos sábios. Então eles começavam a venerar a imagem do rei Salomão e começaram a dar nomes a livros, dar nome de Salomão. Por exemplo, criaram um livro chamado As Clavículas de Salomão, ou As Sete Chaves de Salomão, tá? É o mesmo nome. Onde nesse livro fala que Salomão era um mago muito poderoso, que ele tinha um anel mágico que ele encontrou, ou ganhou de um daimon, ou coisa do tipo, sei lá, não lembro bem da história, mas é assim que ele construiu o templo de Salomão durante a noite, sabe? Nenhum operário trabalhou no templo. De noite ele ia lá com o seu anel mágico e forçava os demônios a construir o templo. Isso é conto medieval, pessoal. Está escrito isso aqui na Bíblia? Aqui, ó. Se tá, me mostra aí. Livro, capítulo, versículo. Não tá. Então eles criavam esses contos medievais e faziam livros em memória do rei Salomão, ou atribuíam ao rei Salomão para dar crédito. Isso existe desde o primeiro século, aquilo que nós chamamos de pseudepígrafe, que é quando você coloca um nome falso na epístola para dar um pouco de credibilidade. Por exemplo, eu vou escrever um livro meu do Ronaldo. Aí eu vou lá e coloco o nome do Paulo Coelho. Meu nome é Paulo Coelho. Aí vai dar mais credibilidade, as pessoas vão ver na livraria. Saiu um livro novo do Paulo Coelho, vou comprar. Na verdade o livro é meu, uma pseudepígrafe, é um livro falso. É assim que surgiam esses livros na Idade Média. O cara achava que tinha conhecimento de bruxaria, de não sei o que, São Cipriano e demônio, não sei o que. Era tipo o Vic Vanilla da época, sabe? Aí ele queria propagar isso, ele escrevia um livro, ele dava o nome de Salomão. Não, esse livro não é meu não. Esse livro aí foi um achado do rei Salomão que escreveu esse livro, não sei o que. Tudo bobagem, pessoal. O rei Salomão não escreveu nada além do que está na Bíblia. Mesmo os livros que estão na Bíblia são todos atribuídos a ele, que, por exemplo, provérbios. Alguns provérbios são deles, outros não, e assim por diante, etc. Mas eles faziam isso, então eles fazem um anacronismo histórico. Eles pegam um livro da Idade Média, que é mais de 1000 anos após a morte de Salomão, e dizem que Salomão era um bruxo que usava demônios. Aliás, tem que ser muito infantil, para em pleno século XXI ainda acreditar em demônios. Sendo que na Bíblia hebraica nem tem demônios, mas eles pegam uma coisa que é medieval, que é de outra cultura, europeia, de outros povos. Lembrando que a Europa sempre foi um terreno fértil para grupos, vamos dizer, esotéricos, como celtas, Wicca, druidas, não sei o que. A Europa sempre foi um terreno fértil para isso. Aí eles pegam uma obra medieval europeia para dizer que foi Salomão que fez isso. Quer dizer então que se eu morrer hoje, por exemplo, Deus me livre, mas se eu morrer, aí daqui a 1000 anos alguém pegar e escrever um livro sobre mim, em respeito ao meu canal, porque eu gostava muito do meu canal, e a pessoa fala, o Ronaldo tinha demônios que ajudavam ele a fazer a interpretação da Bíblia, de jeans, ficavam no ombro dele lá, soprando para ele fazer vídeos da Bíblia. Quer dizer que é verdade, pessoal? Pelo amor de Deus, uma coisa de 1000 anos, além da morte da pessoa, não tem nada a ver com a pessoa. Mas é isso que eles fazem, eles pegam livros medievais e atribuem ao rei Salomão, e até hoje as pessoas acreditam. Agora, lembra do que eu falei da regra da Bíblia, uma máxima que Paulo ensinou. Não vai além do que está escrito. Está escrito isso aí na história de Salomão? Não, só está escrito que ele fez lá altares e cultuou deuses pagãos. Só isso. Mas ele falou que Deus habitaria nas trevas. Ali não é treva, pessoal. Arafel não é treva, é nuvem escura. Vamos respeitar um pouquinho as traduções também. Agora, a pessoa vir no meu canal, achar que eu comecei hoje o meu canal, que eu não vou saber que ali não é treva. Aí, pessoal, é por isso que eu digo, ultimamente meu canal tem vindo muita gente desse tipo assim no meu canal. Eu digo para as pessoas, conheçam primeiro o canal, pessoal, que eu estou há mais de 10 anos aqui fazendo exegese bíblica, tá? Não venho querer ensinar o Pai Nosso ao vigário, porque todas essas passagens eu já estudei, já fiz vídeo, tem aí no canal, já expliquei. Isso aí não me convence. Pegar uma tradução errada e querer dizer que Salomão era um ocultista. Não dá, né, pessoal? Vamos tentar refletir um pouco e manter o bom senso. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda um pouquinho a aumentar a atividade, alcance, ainda mais hoje que é o último dia do mês. Quem puder, atualiza a página, que o YouTube está removendo o like. Quem se inscreveu ou já é inscrito, ativa o bendito sininho, que o sininho às vezes notifica alguém quando o canal faz um vídeo novo. Que até esse sininho do YouTube está difícil, tá? Por isso que eu peço que considerem também entrar na lista de transmissão que eu tenho. É uma lista no Telegram, que é um canal, e uma lista no WhatsApp, mas não é grupo, tá? Tem até um grupo lá que só tem eu, que eu fui obrigado a criar por causa da lista. Mas não tem grupo, tá? Considerem entrar numa lista de transmissão
E comentem também o que acharam, pessoal. O comentário é muito bom e ajuda a dar engajamento. Comente o que vocês acham dessas bobagens todas de Salomão. Era mago, era ocultista, fez um templo com demônio, não sei o quê. Isso é até um desrespeito à cultura judaica, porque no judaísmo não tem essas bobagens. É até um desrespeito você pegar um livro lá do Velho Testamento e colocar um elemento que não faz parte da cultura dos hebreus. Vamos ter um pouquinho de bom senso, né? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.